Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai dar uma olhada nos passes, né, do V-Ray. Como que a gente vai trabalhar cada um deles na pós. E eu vou mostrar também o lance de quais são realmente os que a gente vai utilizar. A gente vai observar que tem vários, né, tipos, porém a grande maioria deles vai ficar tudo preto, né, ou não vai ter nenhuma utilidade para a gente. Mas mesmo assim, no caso, eu renderizei todos eles, no caso dessa cena, para eu poder mostrar para vocês realmente o que acontece com cada um deles. Então, né, a gente lembra que aqui no Render Setup, a gente tem o Render Elements, e aí a gente tem, né, a opção do Add, né, para adicionar todos esses passes aqui, que são os que a gente vai utilizar depois na pós. Dois que eu tenho que falar aqui, que a gente tem que mexer em alguma coisa, que seria o V-Ray Light Select, que aí no caso a gente vai utilizar ele para escolher uma luz, no caso, né, para poder trabalhar essa luz isolada depois. Então vocês podem utilizar o V-Ray Light Select. No caso aqui eu peguei uma luz qualquer, tá? A gente clica no Add e seleciona uma luz. Eu peguei essa luz aqui que está vindo dessa janela para a gente poder visualizar a influência dela na cena e poder trabalhar melhor, tipo, mudar a cor dela, dar mais força nela ou diminuir, se for o caso. Então é um pass legal, né? Eu praticamente não utilizo, mas é uma coisa legal para vocês talvez trabalharem melhor uma luz. Às vezes coloca lá dentro de um abajur, alguma coisa, uma V-Ray Light como esfera, né, e depois quer trabalhar melhor a cor dela ou a intensidade, é uma opção que vocês têm para mexer nisso daí. E o outro pass que é importante, que a gente tem que trabalhar, é o ZDF. O ZDF é o que a gente vai utilizar para fazer o efeito do DOF, né, para fazer aquele embaçado, aquela opção que a gente aprendeu no módulo do V-Ray a fazer direto pela câmera. Uma coisa importante do ZDF é que a gente tem aqui o mínimo e o máximo. Então, o mínimo ele vai começar como branco e depois o máximo ele vai escurecendo, né, em tons de cinza até ficar escuro. Então, a gente tem que definir aqui qual é a distância que o nosso ZDF vai trabalhar. Como que eu costumo fazer isso daí? Né? Uma maneira para eu poder definir por que 0 e 9, né? 0 porque eu quero que a partir de onde a minha câmera esteja, seja a parte branca, mais forte. Né? Eu posso regular isso daí, por exemplo, colocar 1 aqui. Então, tipo, ela vai começar esse branco mais forte um pouco mais para frente. Mas geralmente eu deixo 0 nessa parte, para ele começar o efeito do DOF a partir de onde está a minha câmera mesmo. E depois, para a gente definir os IDEP Max, eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu pego e crio uma box saindo de onde está a minha câmera. Então, o máximo da minha visão é aqui, né, nesse caso. Então, eu crio mais ou menos uma box. Rotaciono ela na direção mais ou menos da câmera. Coloco ela aqui. E aí, em cima disso, eu vejo mais ou menos o tamanho dela. Né? Ela é menor do que o 9 que eu coloquei. Ela daria mais ou menos um 5,8. Mas eu coloquei 9 para eu não ter essa parte aqui tão preta. Né? Pra, caso eu queira fazer o efeito mais suave, ele vai trabalhar de maneira mais suave. Mas se eu quisesse realmente definir esse começo da minha câmera aqui como branco e essa parte do fundo já como preto, né, que eu não teria o efeito, é questão de eu colocar, né, tipo 6, por exemplo, um pouquinho a mais do que está aqui.
Então, essa seria a maneira de vocês definirem esse pass. Eu vou mostrar ele aqui na janela do render, para vocês verem o que seria. Ó. Então, observa que aqui, como o 0 meu, né, é onde está a câmera, aqui eu tenho o branco bem forte, e ele vai suavizando, né, deixando o cinza lá no fundo. Então, observe que como eu coloquei um valor maior do que o espaço que eu tenho, lá nesse fundo eu não tenho preto. Né? Se eu tivesse colocado 6, por exemplo, ou 5,8 mesmo, essa parte aqui estaria já bem mais escura. Então, com o ZDEF é uma maneira da gente fazer o DOF de uma maneira fácil, né, na pós, e bem mais rápida. Né? Fazer ele direto pela câmera, realmente o tempo de render aumenta muito e por muitas vezes não compensa. Né? Então, fazer ele na pós vai ser muito mais proveitoso para vocês. Então, esses são os dois passes que a gente vai trabalhar algumas configurações, né? O ZDEF e o Light Select, para a gente selecionar a luz. Então, depois de renderizado, né, com todos os passes aqui, eu vou salvar esse arquivo. Então, eu vou no disquetinho aqui que tem Save All Image Channels. Né? Se eu vier nesse primeiro, ele vai salvar só a imagem que tiver aqui. Então, sempre Save All Image Channels. Para a gente salvar tudo, né? No caso. Então, vou colocar no 1 aqui. Vou colocar como sala. Sempre vou salvar ele em TIFF. Salvar. Na janelinha, sempre salvo 16-bit color. No caso, eu não tenho necessidade, né, de clicar aqui no Store Alpha Channel, porque eu não tenho nenhuma abertura, né? Eu não vou ter background aparecendo, então eu não preciso desse recorte, até porque o meu alpha ficaria todo branco. Então, dou OK. E aí ele vai salvar todos esses passes lá na minha pasta. Um outro pass que é importante vocês trabalharem e que não tem, né, nos elementos do V-Ray é o Ambient Occlusion, que a gente já viu, né, na parte de render aqui, que ele vai reforçar as áreas de contato, né? Todas as arestas de contato, ele vai reforçar isso daí para a gente poder ter um controle melhor aí na sombra, nessas áreas, né? A gente tinha visto de ligar ele aqui no Indirect Illumination, Ambient Occlusion. Então, a gente, né, definiu os valores aqui que a gente gostaria. Só que, dessa maneira, apesar dele funcionar, a gente não tem a possibilidade na pós de trabalhar isso isolado, porque às vezes algumas áreas do Ambient Occlusion vão ficar boas e outras vão ficar muito marcadas, né? Que é uma coisa que não é muito legal acontecer, principalmente nas quinas de parede, esse tipo de coisa que fica aquela linha escura, né? Acaba ficando forçado e naturalmente não é dessa maneira. Então, tem uma maneira da gente criar esse Ambient Occlusion no render para depois trabalhar ele no Photoshop, né, na pós, de uma maneira que fique agradável, né? Então, eu fiz em outro arquivo aqui, ó, um render do que seria o Ambient Occlusion. Então, observa, né, que todas as arestas estão marcadas e aí eu consigo, né, de contato, eu consigo trabalhar melhor essa parte na pós. Como que vocês vão fazer isso daí? Ó? A gente vai criar um material, um V-Ray Dirt, né, o raio. Isso aqui a gente já estudou no módulo de V-Ray como funciona. Então eu vou deixar a configuração praticamente padrão, eu só aumentei um pouquinho o raio, coloquei 0,15, mas aí é questão de teste, né? Não pode ficar também muito forte, muito espalhado, né? E na parte dos subdivs eu aumentei para 24 para poder ter um pouco mais de qualidade, né, nessas arestas que a gente tem aqui dos contatos entre uma e outra. Aí eu pego esse Ambient Occlusion e eu jogo lá na configuração do render no Override Material, né? Então eu pego o material que eu criei aqui e arrasto para ele aplicar na cena toda.
Então, essa seria a maneira de criar o ambiente occlusion dessa cena, né? De qualquer cena que vocês forem fazer. E depois trabalhar na pós um pouco melhor esses contatos, né? Que a gente tem das arestas. Então, nesse caso, eu vou salvar normal, só o Save Image mesmo. E vou jogar na mesma pasta. Vou colocar como sala AO. Salvo ele como TIFF também. Salvar. 16 bits. Ok. Muito bem. Então, a parte de render seria essas duas coisas, né? Fazer o canal do ambiente occlusion com o V-Ray Dirt. E na hora de salvar a imagem, a gente trabalhar em todas os passes, no caso, que a gente tem, né? Então, vou fechar o Max. Ok. Aí a gente vem para a parte do Photoshop. Geralmente, né, a gente iria lá no Open, pegaria lá, pegaria todos os arquivos, né, e abriria. Eu vou abrir só alguns, tipo 3 deles, né. Se eu abrir dessa maneira, o que vai acontecer? Eu vou ficar, né, lotado de abas aqui, e vou ter que ficar olhando as peças, copiando e colando nesse arquivo. Então, existe uma maneira da gente abrir tudo, né, todos os passes, ou qualquer imagem que vocês queiram, né, abrir tudo já separadinho por layer no mesmo arquivo. A gente vai utilizar esse raciocínio, para não ter que ficar toda hora copia, cola, e acaba ficando ruim, né, para a gente visualizar isso. Então, como que a gente vai abrir todos os arquivos em um mesmo, né, e separadinho, certinho por layer? Então, a gente vai em File, Scripts e Load Files into Stack. Então, essa é a maneira que vocês vão trabalhar quando vocês tiverem diversas imagens, né, no mesmo arquivo. Aí ele vai abrir essa caixa, Load Layers. Vou clicar em Browse, para ele puxar esses arquivos. E vou pegar todos eles. Vou dar OK. Como são muitos aqui, talvez ele demore um pouquinho para carregar. E vou dar OK. Então, automaticamente ele já abre, ó, todos os arquivos no mesmo. E a gente tem já tudo certinho, né, o nome dos nossos passes, né, no caso. Então tá. Eu vou jogar esse meu RGB Color, que é a imagem mesmo, aqui para baixo. Para eu ir explicando cada um deles. Vou jogar esse Ambiente Occlusion. Posso deixar ele aqui mesmo? Ok. E vou apagar todos aqui, para a gente ir estudando cada um deles, o que a gente vai fazer. Uma coisa importante para vocês lembrarem é que essa parte de passes, elas vão servir para ajudar vocês a reforçar algumas áreas, a melhorar algumas coisas na cena, esse tipo de coisa. Todos aqueles ajustes que a gente viu até agora, eles continuam sendo válidos, tá? Vocês devem fazer todos aqueles ajustes para depois trabalhar os passes na pós. Então, eu costumo fazer todos aqueles ajustes, depois eu uso só os passes, né, que eu vou falar que eu utilizo mesmo. E depois ainda uso alguns plugins, algumas coisas que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a gente não vai fazer a pós só com os passes, tá? A gente vai aumentar, né, a quantidade de coisas que a gente faz, só isso. Então, trabalhou os ajustes, tudo, deixou a imagem com ajustes legais, trabalha junto os passes, depois que a gente pode melhorar
ainda mais, né? A gente vai agregar valores à nossa pós com esses passes. Então, ok. Vamos começar visualizando aqui. O primeiro deles, né, que foi o lance do Ambient Occlusion, como que a gente vai trabalhar ele? Quando a gente tiver coisas brancas e pretas, né, e no caso cinza aqui, o Blend Mode que a gente vai utilizar vai ser o Multiply. Por quê? Porque o Multiply, ele tira o que é branco e mantém o que é preto. Então, a gente vai continuar tendo a parte preta, né? Cinza, preta, assim. E a parte branca vai sumir. Então, no Blend Mode, vocês vão utilizar Multiply. Deixa eu só colocar no certo aqui, senão não dá, né? Então, Ambient Occlusion, Multiply. Então, observa, né, a diferença. Ele traz muito mais essa parte dos contatos, né, de arestas. Ele fica muito mais forte. Aí é questão da gente trabalhar opacidade, né, para ele não ficar tão carregado também. E depois, às vezes, se tiver alguma parte que não esteja boa, por exemplo, aqui nessa lâmpadazinha aqui, nesse cristal, o Ambient Occlusion estava preto. Então aí eu posso criar uma máscara nele, né, e com o brush tirar só esse pedacinho. E assim por diante, né? Qualquer parte que vocês não gostem, é só criar a máscara e trabalhar ela depois. Então é isso daí que o Ambient Occlusion vai fazer. Ele vai dar esse reforço nas arestas de contato que vocês tiverem. Então ele já dá um bom ganho de profundidade na imagem, né? Que eu já baixei bastante, mas a gente observa uma grande diferença. Ok. Então esse daí seria o Ambient Occlusion, né? A maneira que a gente vai trabalhar ele. Eu vou passar esses IDE lá para cima, que a gente vai utilizar ele por último. Ok. O próximo, eu vou fazendo cada um deles e vou apagando, tá? Para não ter mistura de um com o outro, para vocês entenderem bem o funcionamento de cada um deles. Então, Ambient Occlusion, joia. Vou apagar ele, então. O próximo que eu tenho aqui, que é o Overlay Wire Color. Para que serve o Wire Color? Ele serve para ficar mais fácil de vocês selecionarem partes do desenho para trabalhar isoladamente cada uma delas. Só que o que acontece? Tem um bug, né, no Overlay, que tem vezes que ele dá o Wire Color certinho. Então, cada um dos meus objetos, né, teriam uma cor para eu poder fazer a seleção aqui de uma maneira mais fácil e trabalhar isoladamente cada um. Só que observa que algumas coisas aqui eu tenho cor e ficou tudo preto. Então, eu sempre usava o Wire Color, né, até um tempo atrás, mas de repente começou a dar esse bug. Eu não sei se dá para resolver esse problema, eu pesquisei, nunca vi, né, nenhum relato. Tem vezes que ele sai certo, tem vezes que ele não sai. Então acaba complicando um pouco, né? Então a gente tem um outro, que é o Render ID, né? Apesar do Render ID ele dar muito mais variação de cores, né, para selecionar, mas é o pass que eu tenho usado para fazer esse tipo de correção. Eu vou passar ele aqui para baixo. Então, no Wire Color ficaria um pouco mais fácil. Só que a gente observa que a gente tem um controle melhor dos objetos mesmo. Porque, por exemplo, esses dois puffs, né, se eu quisesse trabalhar só esse marrom,
trocar a cor dele ou dar mais contraste, alguma coisa, pelo Wire Color ele já ia pegar os dois juntos. E a gente tem também essa estátua aqui que está na mesma cor. Já no RenderRD não, a gente tem separadas cores, então fica muito mais fácil. Mas no caso, o que seria? Como que eu utilizaria isso daí? Eu pegaria o path do Wire Color e vamos supor que eu quisesse melhorar um pouco essa poltrona aqui. Então eu pego a minha varinha, seleciono ela pelo Wire Color, volto, né, no meu layer aqui do RGB, e aí eu trabalho, por exemplo, o brilho e o contraste dela. Algo do tipo. Se eu quiser trabalhar outra coisa, o puff lá, por exemplo, né? Então, vou lá no Wire Color, seleciono, volto aqui e trabalho o puff. E assim por diante, né? E aí eu vou trabalhando cada um deles. Então, para isso que serve, né? Para facilitar a seleção dos objetos que vocês têm na cena para poder trabalhar isolado. Esse é apesar, né, eu uso o RenderRD, que eu vou falar dele já já, mas é um pass muito importante para vocês conseguirem melhorar a qualidade dos materiais, de reflexos, até da cena de vocês isoladamente, né, por objeto. É algo que realmente vai ajudar muito. Então, como que eu costumo fazer? Ó? Eu vou dar Ctrl Z aqui, para ele voltar tudo. Eu vou apagar, então, o Wire Color. Eu vou duplicar esse layer do RGB, só para a gente poder fazer comparação. E aí eu vou pegar aqui o meu RenderRD. E aí, por exemplo, eu quero trabalhar essa madeira, né, que eu tenho aqui. Eu posso vir aqui, dar um Ctrl J. Né, então, eu tenho só a madeira selecionada, né, só essa parte aqui selecionada nesse caso. E aí eu vou fazendo esse tipo de coisa. Eu seleciono esse, volto, Ctrl J. Volto nesse. Né, eu tenho só esse aqui selecionado nesse meu Layer 2. Volto aqui. Né, sempre seleciono pelo RenderRD, volta no outro e dá o Ctrl J. Pego, por exemplo, essa parte. Volto aqui, Ctrl J. Seleciono, por exemplo, essa parede aqui. Se eu quiser pegar, né, similares a esse, então eu vou no Select, e aí eu venho em similar. E aí ele já vai selecionar tudo que for similar a essa cor. Então facilita bastante. Às vezes se ele pegar alguma coisa aqui fora, é só tirar a seleção, né, que a gente já resolve isso daí. Ctrl J. Vamos supor essa parte preta. Geralmente esse é o pass que eu uso por último, né? Depois que eu já fiz todos os ajustes, já usei os outros passes aqui, aí eu pego e utilizo esse para dar o arremate final, né? Depois, quando eu for fazer uma pós mesmo do começo ao fim certinho, quando a gente já tiver aprendido a parte de ajuste a gente já aprendeu, é a mesma coisa que eu vou fazer. Depois a parte de passes, só com os passes que eu realmente utilizo, e depois os plugins. Então, quando eu for fazer essa pós do começo ao fim mesmo, aí vocês vão ver certinho a sequência que eu trabalho, né? Então, Select, Similar, vou pegar o restante aqui, volto. Sempre é importante lembrar de voltar, tá, no RGB aqui, porque senão vocês vão trabalhar, né, duplicar um layer da cor que vocês têm aqui. Aí já não vai ter função. Posso trabalhar esses daqui também. Eu não vou fazer de tudo, né, para a gente não perder muito tempo, mas só um pouquinho aqui para vocês poderem visualizar depois a diferença.
Ok, então vamos supor que esses daí fossem, né, os layers que eu precisaria trabalhar. Então eu já posso até pegar o RenderID e apagar ele, para a gente ver depois a diferença que vai dar, né, com algumas coisas que a gente vai mexer. Então apago ele, e aí eu vou trabalhando isoladamente. Então, geralmente eu trabalho brilho e contraste, né? No caso aqui eu estou mexendo na estátua, tá? Então aí eu posso trabalhar o brilho e o contraste dela isolado. Eu posso trabalhar color balance, né? Se eu quiser mudar um pouco a cor dela. Então é muito legal esse PES porque a gente fica com um controle certinho, né? De cada um dos objetos e consegue trabalhar isoladamente cada uma das partes, sem influenciar no que está no restante, né? Aí, esse layer 8. Eu não vou me preocupar aqui certinho com a qualidade que eu estou fazendo, tá? É só para mostrar para vocês a influência de cada um deles aqui. Para não ter... né? Então, é muito legal a gente poder ter esse controle isolado de cada um dos objetos. Então, esse é um PES que eu acho muito importante. Realmente faz a diferença depois quando vocês terminam, né, de fazer a pós. Então, geralmente eu mexo com brilho e contraste, ou às vezes levels. E se eu quiser fazer testes, né, com outras cores. É muito legal, assim, no caso, por exemplo, vocês fazem imagem e aí, por exemplo, o cliente pede para mudar a cor dessa parede. Então, eu tendo esse PES feito, eu tenho como selecionar só essa parede e depois trabalhar a parte de cores dela, né? Eu consigo, com os ajustes lá que a gente tem. Então, no caso dessa daqui, por exemplo, né? Se eu quisesse mudar a cor desse revestimento, eu posso trabalhar, por exemplo, Hue Saturation, né? Para começar a mudar a coloração. Eu posso trabalhar a parte do Color Balance. Eu consigo alterar a cor dela de uma maneira fácil, né? Não tem dor de cabeça para fazer isso daí, né? Não precisaria renderizar de novo. Eu mudo a cor, ele continua mantendo os reflexos, continua mantendo o brilho, continua mantendo tudo. E eu só altero mesmo a coloração. No caso das cadeiras, eu consigo, com o contraste, né, dar muito mais brilho nelas. Tem que tomar um certo cuidado, que às vezes trabalho isolado dessa maneira, por exemplo, as cadeiras, e força muito em alguma coisa, acaba ficando meio artificial, né? Fica parecendo que foi inserido na cena na pós. Então, sempre prestar muita atenção para ver se não está destoando, né, o contraste do geral da cena. No caso aqui, estaria um pouquinho, né? Está meio com mais contraste do que deveria, de acordo com o que a gente tem na cena. Mas é questão de vocês prestarem bastante atenção para não sair do que deve, né? Eu não estou me preocupando com isso agora, tá? Estou só mostrando mesmo esse esquema de como a gente pode trabalhar isolado nas coisas. Ajuda bastante. Então, vou dar um merge nisso tudo. Então, olha só, né? A gente trabalha isolado. Então, dá praticamente para fazer a pós inteira, quase, só utilizando esse PES. Né? Jogando ele, selecionando todas as partes e trabalhando isolado, cada uma delas, né? Daria um pouquinho mais de trabalho, talvez, né? Porque a gente teria vários objetos para trabalhar ao mesmo tempo. Mas é um PES que vocês podem utilizar para fazer a pós inteira, sem se preocupar com
quase mais nada, né? Só os efeitos mesmo, que depois a gente teria que fazer. Então, esse é um dos que eu recomendo bastante. Depois eu abro separado, nesse mesmo arquivo, né, um outro arquivo aqui, só os que eu realmente utilizo, para ficar mais fácil, né, de vocês visualizarem, né? Ok. Aí, Velocity. Esse daqui, nunca utilizei. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a velocidade, óbvio, né? Às vezes, algum objeto animado que se utilizou, algum motion blur, alguma coisa do tipo, mas, sinceramente, não vejo utilidade nele para gente. Então, não se preocupem com isso. Unclamped Color. Ele mostra aqui as cores, né? Ele dá um clamp, né? Lembra daquela parte do render que a gente tem, o clamp output, onde a gente define, né, como 1, por exemplo, o valor máximo como o branco mesmo. Então, o Unclamped Color, ele vai reforçar todas essas áreas e deixar bem mais forte, né? Também não utilizo ele, tá? Mas a gente pode, né, sempre passar pelos Blend Modes aqui. Vou diminuir um pouquinho, por na metade mais ou menos. E às vezes, né, fazendo testes aqui com os blends para ver se algum deles, às vezes, cai bem na cena, né? Eu nunca utilizei, mas em todo caso, por exemplo, como overlay, né? O overlay sempre vai trazer mais contraste na cena, né? Mas aqui no caso ele acaba meio que pegando essas áreas que são mais fortes, né? E acaba estourando muito. Então, não vejo utilidade também nesse Unclamped Color. Total Lighting, ele mostra, né, a iluminação total. Também não utilizo ele, né? A gente pode fazer alguns testes. Teria que usar algo aqui do Lighting, Screen, alguma coisa do tipo. Mas não vejo utilidade nele também, tá? SSS2, né? Tudo preto, também não vejo utilidade. Esses que eu falar que eu não vejo utilidade, que realmente vocês não vão utilizar, tá? Então, não se preocupem, porque não são, apesar de ter vários, né? A gente vai utilizar no máximo os 4 ou 5, no máximo, no máximo. Então, o restante pode realmente ficar sem se preocupar, porque não vai ter uso para a gente. Specular a gente pode utilizar, né? Ele vai pegar as áreas que a gente tem os brilhos, né? O specular da cena, e vai trazer, né, isso aqui de uma maneira que a gente reforça. Então, geralmente, a gente vai trabalhar no screen. Então, observa que essas áreas onde tem specular, né, ele dá um Q a mais. Isso aqui a gente pode, por exemplo, adicionar levels, né, como ajuste. Vou linkar ele só de baixo. E a gente pode trabalhar levels dessas partes, né? Então, observa, né, ele está trabalhando só nas áreas que tem specular mesmo. Então, a gente pode criar mais brilho, né, no caso. A gente pode... Aí entra todo aquele monte de coisa que a gente já viu, né? Fazer testes e ajustes, né? A gente pode trabalhar a cor, né? Observa que eu já dou um ar já de meio laranja, parece um sol mesmo batendo aqui. Aí é questão de ir fazendo ajustes de acordo com o que vocês querem, né? Então, a gente consegue, pelo specular, jogar um pouco da tonalidade de sol, né? Não é o caso dessa cena, né? Eu não precisaria trabalhar com isso. Então, não tenho nenhum sol entrando na cena, né? Mas a gente pode azular. Aí, dentro do Color Balance, a gente pode fazer várias variações, né, de cor nisso daí.
A gente pode trabalhar, por exemplo, o exposure, né, e aumentar a exposição dessa parte do specular, né? Observa aqui nas cumbuquinhas que tem aqui, né, que a gente pode, por exemplo, se quiser só dar um brilho a mais nesse material, a gente pode criar uma máscara e tirar, né, isso daqui. Eu vou até fazer isso, quer ver? Vou deixar ele dessa maneira. Vou pegar a máscara dele aqui e vou tirar essa parte, por exemplo. Então, olha só aqui como a gente conseguiu um ganho, né? Ficou metalizado até o negócio. Então, todas essas áreas de specular a gente pode trabalhar independente também e ter um resultado, né? Trabalhar melhor essa área dos brilhos da cena. Então, para isso, a gente vai utilizar esse PES, né? O specular. Esse aqui eu não utilizo com tanta frequência, mas eu acabo utilizando ele quando eu preciso dar esse brilho a mais nessa parte de specular, né? Se ficou meio fraco assim e eu quero dar um brilho a mais, eu já não me preocupo em arrumar isso no render, né? Em ficar buscando exatamente ali a localização para ter esse specular. Eu já renderizo o canal e aí eu trabalho isolado nas áreas que eu quiser, né? Trabalhar o specular. Ok? O próximo é o Overlay Shadows, onde ele mostra a parte de sombras. Eu não costumo utilizar, já até utilizei ele já, mas não tenho muito costume, né, de utilizar. Então a gente pode fazer testes do mesmo jeito com os blends. Por exemplo, Soft Light. Ele vai reforçar um pouquinho as áreas de sombra, né? Então, às vezes pode ser útil, né? Trabalhar isoladamente a parte de sombras. Provavelmente vocês vão, né, utilizar o Soft Light. O overlay até dá para utilizar, mas eu acho que fica um pouco artificial, talvez, né? Só se a gente baixar muito, né? Observa como a sombra vai reforçando, né? Então, tem que tomar cuidado na opacidade do layer aqui para ficar de uma maneira suave, né? Para não forçar demais essa parte. E traz a sombra mais próxima do objeto. Às vezes ela está um pouquinho mais espalhada, alguma coisa do tipo. A gente consegue trabalhar um pouco melhor, né? Dá para ver nessa parte aqui, ó. A gente consegue ver como ele traz, né, mais a sombra para o objeto. Então, é válido, né? Esse daqui é válido, sim. Dá para vocês utilizarem. Geralmente, ou overlay ou soft light. Tá? O soft light vai ficar mais suave um pouco do que o overlay. Talvez eu aconselhe, se for o caso de usar ele no soft light mesmo. O próximo, self-illumination, seria se a gente tivesse algum objeto aqui na cena com iluminação própria, né? Ou uma luz visível, ou algum material com o Very Light Material, alguma coisa do tipo. Eu não acho, assim, não vejo tanta necessidade de usar, tá? A gente tem aqui só esses dois negocinhos aqui, né? Essas duas bolinhas. Jogaria ele no screen, tá? Para tirar a parte preta. Isso aqui ele está pegando, ó, só para vocês entenderem. Aqui na nossa luminária, né, a gente tem um material aqui, um spot, que tem essa iluminação própria. Observa que é bem suave. Eu vou aumentar, por exemplo, o exposure dele, para a gente visualizar melhor. Ó, então é
essa bolinha aqui, né? Que a gente tem, acho que é um Very Light Material que eu coloquei aí. Então a gente consegue trabalhar isoladamente essa parte que tiver na iluminação própria. Eu não utilizo também, né, se eu quiser aumentar alguma coisa de iluminação própria, eu uso aquela técnica que eu expliquei para vocês para luminárias, né, no caso. Utilizar lá no Layer Style, colocar a parte de glow naquela parte que a gente viu. Acho que é mais válido do que trabalhar isso daqui. Sample Info, né? É outro também que vocês não vão utilizar, que ele dá informações do sampleamento da imagem. Não vejo utilidade nenhuma nele. Sample Rate. Ele mostra também essa parte dos samples, né, da imagem, como que estão trabalhando. Nunca utilizei, não sei se, né, alguma coisa aqui pode ser válida, mas eu acredito que não, né? Ele mostra as informações de taxa de rate de samples. Não acho que seja válido no caso para a gente, tá? Então, vou tirar também. Depois, Refraction Filter. Seria o filtro da parte de refração, né? Se eu ligar a parte do Refraction, né, ele tem essa parte aqui, só que mostrando realmente a refração, né, o que tem dentro dos objetos que tem refração. O filter é como se fosse uma máscara, né, ele fica preto e branco. Então, a gente pode utilizar ele como máscara, por exemplo, se eu quiser fazer alguma alteração. E o Refraction mesmo, a gente trabalha a refração. Então, no Refraction, essa parte de filter, né, tanto do Refraction quanto do Reflection, eu não utilizo, tá? Se eu quiser criar alguma máscara, alguma coisa, eu pego pelo objeto, transformo, mas não utilizaria essa parte de filtros, né? Eu utilizaria só, realmente, a parte de reflexo e refração, que é o que me interessa mais, né? Então, eu vou pegar o filtro e vou deletar os dois filtros, né? Esse daqui e esse. E aí a parte do Refraction. Então eu vou trabalhar melhor a refração dos meus objetos, né? A transparência. Vou utilizar o Screen para ele tirar a parte preta, né? Então observa como ele clareou bastante, né? Eu posso aplicar um Levels nele. E aí eu posso trabalhar, né, pelo Levels um pouco melhor isso daí, da maneira que eu, né, achar melhor aqui. E posso também, claro, reduzir, né, a opacidade para não forçar tanto. Então esse daqui seria uma maneira da gente trabalhar a parte da refração. Esse eu utilizo sempre, né, para poder melhorar um pouquinho a parte de transparência do que tiver na minha cena. Então, vocês podem só aplicar ele mesmo e trabalhar a parte de transparência, né, no opacity, sempre como screen, ou aplicar um levels nele, né, um adjustment layer de levels, e trabalhar melhor essa parte, né? Pode fazer teste com outros ajustes também, para ver, né, por exemplo, brilho e contraste. Clica só nele. Então eu posso melhorar um pouquinho essa parte dos brilhos e contrastes aqui. Ok. Então esse seria Refraction, para a gente trabalhar a refração. O próximo é o Reflection. Então a gente vai trabalhar melhor tudo que tiver reflexo na cena. Então, mesmo esquema, a gente usa como screen. Então observa que ele clareia bem a cena, né? Aí a gente pode fazer o mesmo esquema de trabalhar
a parte de levels. Trazer um pouco mais, né? Escurecer um pouquinho. Aí a questão de teste depende do que vocês querem na cena, né? Mas podemos diminuir um pouco a opacidade. E aí a questão... Opa, baixei muito. A questão de ir trabalhando e vendo, né, o quanto de brilho, de reflexo a mais que vocês querem na cena. Esse é um pass que eu utilizo sempre também, Reflection, que aí eu consigo trabalhar isolado, né, na cena. É claro que aqui, às vezes, acaba ficando meio estranho ainda, porque a gente está sem nenhum ajuste antes, né? A gente está só jogando pass. Então, a imagem está crua e jogando o pass direto nela, às vezes fica meio... né, fica esbranquiçado, tal, esse tipo de coisa. Mas depois de feito todos os ajustes, fica um pouco melhor para trabalhar essa parte aqui. Então esse também é muito válido para vocês trabalharem toda a parte de reflexos da cena. Melhorar um pouco, né, dar mais contraste e assim por diante. O próximo, Raw Total Lighting. Esse eu não utilizo também, tá? Mas observa que ele é parecido com o Ambient Occlusion, né? Só que ele não tem todas as linhas escuras como a criação dele. Mas funciona bem também. A gente poderia utilizar ele como Multiply. Diminuir a opacidade. Aí a gente tem um resultado parecido com o Ambient Occlusion, né? Não é a mesma coisa, ele não reforça tanto as arestas, mas ele traz um pouco mais de contraste na cena. Mas eu também não utilizo esse daqui. Depois, Raw Shadows, que é a parte de sombra, só que é o inverso, né? Então posso utilizar o Multiply também. E aí ele traz mais, né, a parte de sombra, né? Mas eu também não utilizo esse daqui. Depois a gente tem os filtros. Os filtros não, o Raw Refraction. Se vocês observarem, é muito parecido com o Refraction, que eu já mexi. E o Raw Reflection, que aí no caso aqui ele é bem mais forte, né? Seria o mesmo esquema, né? Trabalhar ele aqui como Screen. E ajustar a parte de opacidade, trabalhar levels, trabalhar qualquer coisa que vocês quiserem, né? Cor. Esse eu prefiro utilizar o Refraction e o Reflection normais, e não o Raw dos dois, tá? Aí é questão de testes, né? Esse aqui já é bem mais forte, né? O reflexo já fica bem mais forte, então usaria ele como screen também. Observa que ele dá uma metalizada na cena, né? Fica meio metálica. E aí a gente pode trabalhar levels também, né? Ele dá um aspecto diferente, ele força bem mais a parte de reflexos. Como eu não costumo deixar muito forçada essa parte dos reflexos, eu utilizo o Reflection normal. Mas se for alguma cena assim que vocês querem deixar o reflexo mais forçado mesmo, quiser dar esse ar, né, mais forte nos reflexos, aí compensa utilizar então o Raw Reflection. É que a gente tem muito mais força, né, no caso aqui nos reflexos. E a questão de vocês, quando forem estudar, né, em alguma imagem, que vocês renderizarem com todos os testes, fazer os testes, né, e ver qual vocês gostam mais. Como a pós é muito uma questão de gosto, né, é legal a gente saber a diferença deles, mas quem vai definir realmente o que vai ser usado vão ser vocês, né, dentro do gosto, né, de vocês e tal. Ok. Então esse seria o Raw Reflection. Depois a gente tem o Raw Lighting, que também é parecido, né, com o Ambient Occlusion, que mostra a parte de iluminação quando está tudo branco. Vocês podem fazer testes, lógico, né, para ver como fica com cada um dos que a gente tem.
Mas geralmente quando está branco assim, a gente usa o Multiply, né, para tirar um pouco dessa parte branca. Dá uma escurecida na imagem só. Mas sempre, né, fazendo testes com os outros peças para ver, né, o que geralmente vocês vão utilizar, ou, né, dentro dos peças aqui. Às vezes o Color Burn, né, para ele dar uma reforçada e dar uma estourada. O Screen, o Overlay e o Soft Light. Os três mais utilizados vão ser o Screen, Overlay e Soft Light. E em caso específico, como Ambient Occlusion, o Multiply. E às vezes, né, o Color Burn ou o Color Dodge. É questão de realmente fazer testes, né, não tem uma receita. Mas os mais utilizados vão ser esses daí. Então, Raw Lighting, a iluminação geral da cena. Depois, Raw Global Illumination, mostra a iluminação global da cena. Eu posso testar também. Sempre lembrando aquele esquema, né? Se eu quiser utilizar os blends que vão clarear a minha cena, vão ser esses dessa parte. E se eu quiser escurecer minha cena, dar mais contraste, vão ser os dessa parte. Tá? Então aí a gente vai testando, né? Então observa a diferença, né? Mas eu também não utilizo esse daqui. Array Object Select não teria utilidade para a gente. Seria se a gente tivesse lá um objeto no Max, um Object ID, né? Por exemplo, eu pego um objeto da minha cena e defino um ID para ele. Aí, a hora que renderizar, ele vai aparecer só o objeto aqui. Não acho que tem necessidade de ter esse trabalho, pelo fato da gente ter, né, o PES lá do Render ID, onde a gente já consegue selecionar todos os objetos por IDs, né? Então, eu não preciso ter um PES a mais para ter a mesma coisa que eu já tenho no outro. A mesma coisa com o Object ID, né? Então, esses dois aqui, a gente já consegue resolver esses dois e esse, né? O Array Material ID. Então, esses três peças aqui, a gente resolve só com o PES do Render ID. Então, não precisa se preocupar em utilizar esses três. Então, já vou tirar eles, tá? Que já está tudo incluso lá no outro, no Render ID. Very Normals. Isso aqui é uma imagem que fica bem parecida com o Bump Normal, né? Que a gente pode utilizar. Vocês podem ter bibliotecas de texturas aí que tem os canais, e uma delas ser tá como Normal, né? Que a gente utiliza ela no Bump também. Então, esse canal cria, né, essa parte. Eu também nunca utilizei ele, não sei se teria alguma utilidade aqui no caso pra gente. E eu acredito que não, né? Não vejo nada aqui que a gente poderia utilizar. Mas mais para vocês saberem o que seria ele, né? Ele cria como se fosse esse normal, que a gente utiliza como bump. Array Material Select. Então, essa parte aqui, lá no Max, é igual o lance da luz, tá? Material Select. Então, eu posso pegar um material que eu fiz, né, pelo material no editor de materiais, e colocar lá. Então, tipo, eu tinha jogado esse daqui. Então, aí eu consigo trabalhar esse material. Como eu tenho ele aplicado uma vez só na cena, né, eu tenho a possibilidade de mexer nele. Mas também não vejo necessidade. Eu acho que a gente pode trabalhar com o Render ID. A maioria das peças aí, de seleção, a gente resolve tudo com o Render ID, né? Porque a gente consegue selecionar de uma maneira fácil qualquer objeto. Então, não precisaria criar mais um PES aqui só para trabalhar esse quadro, por exemplo, né? Se eu tenho no Render ID a maneira de selecionar ele rapidinho, sem me preocupar.
E depois o Refract Glossiness. Né? Se a gente tiver algum material com refract que tiver glossiness, então ele vai aparecer aqui para vocês trabalharem isso. Eu também não utilizo, né? Não vejo necessidade de mexer com isso. Nesse daqui, Reflect, Highlight, Glossiness. Então aqui ele está mostrando para mim todos os materiais que eu tenho glossiness no reflexo. Então eu poderia trabalhar também essa parte aqui isolada. Ele mostra a parte de highlight, né, no caso aqui. O Sol Glossiness é o outro, que é esse daqui, que é bem parecido, né. Esses dois também eu nunca trabalhei, eu não vejo necessidade de trabalhar isolado o Glossiness, né, e o Highlights. Mas vocês podem, se quiser, fazer testes, não tem... Né, o teste seria passar os blends, né, no caso, para ver... Deixa eu pegar o de baixo primeiro. Seria passar pelos blends aqui para ver se tem algum ganho em alguma coisa. Só, né? Então, como muitas peças são parecidos assim o resultado final, por isso que a gente acaba limitando um pouco o uso deles, né? Não precisa ficar utilizando tanta coisa parecida, né, no caso. Made Shadow, a parte de sombras também. Não vejo também utilidade aí no caso para a gente, tá? Utilizando outras peças a gente tem controle melhor sem esses estouros, né? O Made Shadow dá bastante estouro na parte de luz também. O Light Select, que é aquela luz que eu falei, né, que eu ia utilizar a seleção, né, daquela luz que está vindo da janela, da porta aqui do lado. Então esse daqui eu já utilizei, mas não utilizo com tanta frequência, né? É questão de trabalhar um pouco, por exemplo, a parte de cor dessa luz, não, levels mesmo, vou trabalhar direto aqui mesmo. Então as áreas que têm influência dessa luz, eu consigo trabalhar isoladamente aqui como essa luz tem uma influência forte em tudo, então ele pega bem quase que a cena toda, né? Mas esse seria o Light Select. Às vezes é legal utilizar ele para trabalhar melhor alguma luz da cena, mas geralmente, como eu gosto, né, de deixar o render mais equilibrado, sem ter tanta coisa para fazer assim na pós, então dificilmente eu vá trabalhar nisso daqui. Só se for um caso mais específico mesmo, né, de trabalhar melhor uma luz, alguma coisa do tipo. Eu gosto de deixar a imagem desse jeito, né, um pouco sem tanto contraste, um negócio um pouco mais equilibrado as cores, tentar trabalhar meu branco já para ele ficar bem próximo do branco, que aí depois a minha pós fica muito mais fácil de fazer e sem ter que ficar me preocupando e perdendo tanto tempo assim na pós, né? Claro que sempre a gente vai ter que fazer vários ajustes, né? Aqueles que eu passei nas outras aulas, os passes que eu utilizo, alguns plugins, para melhorar, né, um pouco o render. A gente só percebe essa diferença mesmo depois que termina a pós, né? Porque a gente às vezes olha o render quando sai e acha que já está bacana, mas com o trabalho de pós depois já dá uma grande diferença. Mas eu tento deixar o mais equilibrado possível já a minha cena no render, para eu não precisar tanta coisa assim, né, na parte da pós. Então, Light Select seria isso daí, para vocês trabalharem isolado uma luz, né? Eu posso, por exemplo, nele, né, criar uma máscara e usar um gradiente, por exemplo. Né, aí eu vou limitando aqui a influência, né, dessa luz, por exemplo. Agora ela está pegando mais aqui no começo. Aí posso, por exemplo, trabalhar o exposure ou alguma cor, alguma coisa do tipo.
Então eu vou forçar mais a luz nessa entrada. Posso voltar na máscara e, né, trabalhar aqui até onde eu quero que essa luz tenha influência, né? Aí é uma questão de ir fazendo os testes, né? Então eu trabalho de uma maneira isolada, né? Posso aumentar depois aqui, tirar esse amarelo que ficou aqui, só pintar com o brush, né? Trabalhando as máscaras para ter o resultado que vocês esperam. A gente percebe uma boa diferença nessa parte, né? Nesse puff aqui. Como a influência da luz aqui já muda bem. Então esse é o Light Select. Depois, Beret Lighting, que é a iluminação também. Também é bem parecido com alguns que a gente já viu, né? Mesmo esquema, ou Lighting ou Screen. E aí a gente aumenta a iluminação geral da cena. Observa que eles são, os peças, apesar de ter vários, eles são parecidos, né? Por isso que a gente limita o uso de alguns. Ok. Iluminância mostra objetos que têm iluminância, né? No caso, tem só essa bolinha aqui. Vou pôr no Multiply. Então, né, vai influenciar só nesse daqui. Também não utilizo ele. Global Illumination, iluminação global da cena. Então a gente pode aumentar ou diminuir a iluminação global que a gente tem na cena. Também não costumo utilizar ele. Esse Extra Text, então, quando a gente viu no módulo do V-Ray, esse tipo de material, né? Ele pode ser aplicado aquele material inteiro aqui na cena e trabalhar com algo parecido com o Ambient Occlusion, né? Para a gente poder melhorar as arestas. Então, eu acho mais válido, no caso, né? Realmente fazer o Ambient Occlusion para trabalhar aqui, que eu acho que a qualidade fica melhor. No caso, como eu não tenho nem esse material aplicado na cena, ele não aparece nada, né? Assim como esse DR Bucket seria tipo render em rede, ele mostraria os buckets separados, né? Também não vejo utilidade alguma para gente. Eu já vou tirar todos aqui que não tem necessidade, tá? O Caustics, no caso dessa cena a gente não tem Caustics, então não aparece nada. Mas se porventura vocês fizerem alguma cena que tenha Caustics na água, por exemplo, vocês podem até renderizar esse pass e depois trabalhar isolado o Caustics. Eu trabalharia direto no reflexo mesmo, nem me preocuparia em criar esse pass, tá? O background, no caso a gente não tem background, então não tem nada. E também a gente utilizaria o alpha se fosse para fazer alguma coisa. Atmosphere, né, se a gente tivesse algum efeito tipo fog ou alguma coisa do tipo, ele estaria nesse pass. Também não é o caso e a gente pode trabalhar isso daí pelos IDEF até, né? Eu vou mostrar como fazer neblina, por exemplo, na pós, utilizando os IDEF. Multimate Element, pelo menos para mim, todas as vezes que eu coloquei isso só para ver o que era, ficava preto. Então, também não vejo utilidade nele, tá? O alfa, que no caso aqui a gente não tem, né, o canal alfa, mas porque a gente não tem nenhum recorte de fundo, né? Mas a gente já viu isso, né, na aula de como inserir o background na cena utilizando o canal alfa, né? Nem tem necessidade de ter renderizado esse canal alfa, a gente pode, né, o TIFF ele já vai ter o fundo recortado, é só a gente seguir aqueles passos para colocar, no caso, o nosso background na cena, tá? Então, esses todos aqui também não precisa se preocupar. Apagar todos, né?
Ok. Diffuse Filter. Ele mostra mais ou menos as cores, né, que a gente tem no Diffuse como um filtro. Então ele acaba ficando meio... Eu acho que acaba ficando meio esquisito, né, o resultado dele. Acho que ele força um pouco o Diffuse e as áreas escuras. Então, não sou muito fã do resultado que ele dá, apesar de ser parecido com vários outros que a gente já viu, né? Mas acho que ele reforça demais o lance das cores do Diffuse. Então, também não utilizo. O Bump Normals, que é aquele mesmo esquema lá do Bump que eu já falei do outro canal, também não tem utilidade para gente. E o último deles, que é o ZDEP, que é onde a gente vai trabalhar tanto a parte de Depth of Field, como a gente pode utilizar ele também para jogar uma certa neblina na cena. Né? A parte da neblina eu vou mostrar em outro arquivo, né? Para ficar mais fácil a visualização. Então, como que a gente trabalharia essa parte do ZDEP? Então é o seguinte, ó, eu vou pegar o layer sala, tá? O ZDEP seria o último efeito que eu jogaria na cena. Então eu dou um Ctrl J, né, para eu manter o original aqui. Eu vou pegar nesse layer novo que eu fiz e eu vou criar uma máscara nele. Pode ser que tenha outras maneiras, tá, de fazer isso daqui. Às vezes até algum de vocês já faça, né, isso de outra maneira, não tem problema, tá? Não tem problema algum. Essa é a maneira que eu costumo fazer. Então, funciona, né? Se a maneira que vocês já quiserem também, se for diferente, funcionar, tranquilo. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse canal, vou copiar ele e jogar dentro da minha máscara. Então, eu dou um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, vou lá na minha máscara. Se eu quiser selecionar a minha máscara, tá? Eu digito Alt e clico nela. E aí eu tenho a minha máscara aqui, selecionada. Dou o Ctrl V. E aí ele cola para mim aqui na máscara. Eu já posso pegar esse canal do ZDEP que eu tenho aqui e apagar. Então eu tenho, na minha máscara, eu tenho o canal do ZDEP. Então essa é a primeira parte. Vou dar um Ctrl D de dado para ele tirar a seleção de tudo, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá em Filter, Blur, Lens Blur. E aí eu vou ter a aplicação desse canal. Então, como que eu vou trabalhar isso? Ó, a gente tem Preview, né, para ver como está ficando. A gente tem duas maneiras. O Faster, que seria o mais rápido, o More Accurate, para ele ficar mais apurado, né, mais definição. Então, pode fazer nos testes, por exemplo, no Faster, e depois joga o More Accurate para ele dar uma qualidade melhor. O mapa, né, o caminho dele. A gente tem None, Transparency Layer Mask. Sempre a gente vai no Layer Mask, né, que a gente está utilizando na máscara. Aí, o Blur, né, a distância focal do Blur. Então, aqui a gente vai trabalhando e vai vendo essa diferença, né? Observa que eu diminuindo aqui, o que está acontecendo? Ó? Essa parte minha, ela está mais nítida, que é a parte branca. E lá para trás ele está perdendo foco até chegar no fundo, onde está com menos foco. Uma coisa que eu vou fazer aqui, só para vocês visualizarem melhor, eu vou dar um pouco mais de levels nisso daqui, só para a gente ter um pouco mais de profundidade. Ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Eu vou deixar preto lá mesmo e bem branco aqui, só para facilitar a visualização, tá? Então, vou voltar lá, Filter, Blur, Lens Blur. Observe que agora já ficou um pouquinho diferente, né? Então, se eu for diminuindo aqui, né, eu já tenho um foco melhor aqui, nessa frente, e lá atrás eu já perdi bem.
Então, se eu diminuo o meu focal distance aqui, o que acontece? A parte branca vai ficar com o foco bem forte. E depois eu vou perdendo o foco de acordo com a minha cena, né? Claro que talvez nessa cena eu não utilizaria, né, o Depth of Field, né, ele não funcionaria tão bem. Fica melhor um close de alguma coisa, algo do tipo, ou ele suave em alguma parte lá no fundo, não sei. É questão de fazer testes para visualizar. Se eu aumento o meu focal, observa que ele está invertendo, né, o efeito. Depois eu posso criar na máscara e apagar, por exemplo, esse meio, né, se eu quiser deixar ele focado, né. O meu foco está vindo meio da direita para a esquerda aqui, né, ó, nessa cena, pegando a parte de baixo. Então, observa que eu invertendo aqui, aumentando, eu tenho a parte preta com foco e a parte, né, que vai ficando mais claro, eu vou perdendo o foco. Eu posso, por exemplo, colocar esse valor aqui e ter um invert aqui embaixo. Inverter isso daí. Tá? Aí eu fico com o foco aqui e lá. Então, eu posso trabalhar das duas maneiras, né? Eu posso trabalhar essa parte aqui e inverter, ou trabalhar isolado mesmo, da maneira que eu quiser. Eu vou deixar mais ou menos assim. Aí a gente tem a íris, né? A maneira como ele vai se comportar. Então, shape, eu tenho por triângulo, tem aqui as várias opções, né? Eu recomendo vocês usarem o octógono mesmo. Tá? Eu acho que dá o melhor resultado dentre esses que a gente tem. A diferença é muito sutil, tá? Mas eu sempre utilizo o octógono mesmo. O raio, então aqui eu defino o raio dele. Então, observa que eu aumentando o raio, o meu embaçado vai ficando bem mais forte. Né? Então tem que tomar um certo cuidado. Dependendo do que estiver fazendo, não é legal embaçar tanto. Né? Ficar meio de olho. Né? A curvatura, então aqui ele vai meio que rotacionando o número de blades. Né? Também bem suave, né? A diferença. E a rotação deles. Também aqui a gente não consegue perceber nada absurdo, né? Então, depois a gente tem os highlights. Então eu posso pegar as áreas de highlights, se for o caso, e dar mais brilho. Tem que diminuir o threshold aqui para ele poder fazer isso daí. E o noise, né? Se a gente quiser dar um certo noise na parte que a gente está com o depth of field. Eu não costumo trabalhar, tá? Essa parte eu deixo zerado mesmo, sem noise. Eu prefiro as imagens mais suaves, né? Sem esse noise que geralmente aparece. Não sou muito fã de noise. A distribuição, uniforme ou Gaussian, pode deixar sempre no uniforme. Né? Uma maneira que ele faça a distribuição mais uniforme na cena. E monocromático ou não. Também não vai fazer diferença. Então, na prática mesmo, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar no Faster, né, para ele fazer o cálculo aqui mais rápido, que às vezes, dependendo do que vocês estiverem fazendo, pode ser que demore até um bom tempo para ele calcular. Trabalha o Blur, né, então, se eu não inverter, quer dizer, se eu inverter, a gente vai, se quiser desfocar a frente, a gente aumenta aqui. Se eu quiser desfocar o fundo, eu diminuo o valor aqui. Tá? Então, aí vai do que vocês querem fazer. Aqui a gente não mexe, vai mexer só no raio. Né? Quanto maior o raio, mais embaçado ele vai ficar. E quanto menor o raio, menos embaçado. Então, achar um valor aí que não fique tão forçado, né? E que dê a diferença. Só. É a única coisa que vocês vão mexer mesmo. Sempre presta atenção, tá? Para ver se está Layer Mask nessa parte. E trabalha só o Blur e o raio. Mais nada. Depois deixa no More Accurate e dá OK.
Então, observa, né, que a gente tem o efeito agora aqui na frente. Então, essa daí seria a maneira da gente fazer o Depth of Field, né, e trabalhar, né, de uma maneira rápida, fácil, né, sem precisar de horas e horas a mais de render. Eu recomendo bastante, quando vocês forem utilizar esse efeito, trabalhar aqui. E claro que depois a gente pode, né, na máscara, tirar, né, partes que talvez a gente não queira. Lembra que para entrar na máscara, então, eu deixo apertado o Alt no teclado e clico nela. Aí eu tenho acesso a ela. E aí eu posso trabalhar o que eu quiser. Né? Ou eu posso, eu não quero que o Depth of Field trabalhe nessa parte. Então tá, eu vou na máscara e retiro dessa parte. Mesma coisa aqui, não quero que ele tenha nada, né, nessa parte aqui. Então eu trabalho com a máscara e vou tirando e deixo, né, às vezes onde só eu quiser que o efeito trabalhe mesmo. Ok. Então esses daí são todas as peças que a gente vai trabalhar, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fechar esse arquivo. E aí eu vou abrir aqui só para vocês terem, né, de uma maneira mais fácil de lembrar depois, os que realmente eu utilizo no caso, né? Se for o caso, e até os que de vez em quando eu utilizo. Então, scripts, load files into stack, browse. É mais para vocês anotarem aí, né? Se for o caso, os que realmente vão utilizar. Então, o RGB Color, né, que é a cor mesmo dele. Depois, o Light Select, se for o caso, né, esse aqui já seria de vez em quando. Tem bastante aqui, embaça até a vista para achar. O Reflection, o Refraction. Observa que eu não pego o RAW, tá? Eu pego o puro mesmo. O Render ID. O Specular. O ZDEP e o Ambient Occlusion. Então, esses daí seriam as peças que eu utilizo, que a maioria utiliza, tá? Fora desses daí é muito difícil, né? Alguns preferem o RAW Refraction e o RAW Reflection, tá? Para fazer. Então, vai de gosto. Então, basicamente, esses daí são os que eu utilizo. E aí eu vou trabalhando um por um, né? Até chegar no resultado que eu quero. Então, RGB, Light Select, Reflection, Refraction, Render ID, Specular, ZDEP e o Ambient Occlusion. Vocês podem focar, né, e fazer mais testes assim com esses, que realmente são os que vocês vão utilizar. Desses daqui ainda, ó, o ZDEP, de vez em quando, né, só quando for realmente fazer o Depth of Field. O Ambient Occlusion, se eu tiver tempo, né, porque eu vou ter que criar outro render lá para salvar, né? Então, se eu tiver tempo e for uma imagem final, alguma coisa assim, ou algo para portfólio, eu crio um Ambient Occlusion separado. Agora, se for imagem comercial, uma coisa rápida ou que não precise, né, de tanta coisa, eu deixo ligado direto lá no render mesmo, na parte do Indirect Illumination, né, ele dá, apesar de eu não ter o controle depois individual, né, com máscaras e tal, mas ele já dá o efeito, já cria essa superfície de contato um pouco mais forçada, mas eu deixo valores baixos, né, aqueles valores que eu passei no módulo de V-Ray, que são os que eu costumo utilizar para não marcar tanto. E o Light Select, raramente eu uso, mas às vezes, dependendo, é legal ter o controle isolado de alguma luz, né, alguma coisa do tipo. Agora, o Reflection, Refraction, Render ID e o Specular eu uso sempre. Esse daqui, esses quatro sempre estão presentes aí no render que eu faço. Ok.
Então, esses aí foram os passes e a maneira de utilizar eles. É claro que a gente tem que fazer testes, né? Mas, geralmente, a gente vai utilizar aqueles blend modes que eu falei. Ou Multiply, ou Screen ou Lighting, né? São parecidos. Ou Overlay Soft Light. Esses daí é os que vocês mais vão utilizar. E depois fazer testes, né? Jogar o Levels por cima deles. Jogar, às vezes, o Color Balance, se quiser alterar um pouquinho a cor de alguma coisa. E assim por diante. Uma outra coisa que eu tenho para mostrar é o lance da gente fazer um efeito de neblina, né? Por exemplo, numa imagem. Como que a gente faria isso utilizando o ZDF. Então tá, eu vou fechar e vou lá de novo, Scripts, Load Files, Browse, e aí eu vou pegar esses dois aqui. Ok. Então, tem essa cena aqui que eu fiz um tempo atrás, só para fazer uns testes mesmo com essa parte de neblina. Observem que eu já coloquei meio que um fog, né, no render direto. A imagem aqui está sem pós, tá? Tá do jeito que saiu do render, então na imagem finalizada mesmo eu mudei bastante coisa do que está aqui. Mas como que a gente vai trabalhar então essa parte dos IDEF? Então eu vou jogar ele para cima. Então eu lembro o seguinte, ó, a parte branca seria onde eu teria o efeito maior, né? Mais neblina no caso. Então tipo, se eu for mudando aqui, né, eu tenho as diferentes, né, partes aqui no caso. Já dá para criar diversas coisas, né? Então, o que eu vou fazer nele? Eu vou inverter, tá? Então, eu vou lá no Image, Adjustments, Invert. Aí eu fiquei com a neblina lá no fundo. Aí eu vou olhando aqui. Olha só, geralmente vai ser o Screen, tá? Mas a gente tem, ó, o Color Dodge, olha a diferença que dá, né, nesse estouro. Ele não cria neblina, mas ele dá um estouro bacana lá em cima. Linear Dodge já dá a neblina, né? E assim por diante, né? A gente pode ir fazendo diversos testes aqui para ver. Mas, nesse caso, eu utilizaria o Screen, né? Para trabalhar essa neblina lá no fundo. Observa, né, a diferença que dá. E aí eu posso trabalhar, né, por exemplo, deixar um pouquinho só mais forte, jogar uma máscara nele, tirar ele aqui da frente, né, aqui, tirar as partes que eu não gostaria que tivesse, né. E a gente pode trabalhar, no caso, ajustes, né, levels, por exemplo, né, reforçar um pouco mais ou diminuir. Posso colocar, trabalhar um pouquinho da cor, né, também, se for o caso, com o Color Balance. Aí é questão de ver o clima, né, que vocês gostariam de dar nessa neblina, né, para ver o lance de cores, o que vai utilizar, e assim por diante. E depois máscara, né, fazendo máscara e tirando o efeito de onde vocês não quiserem. O lance da máscara é muito importante para a gente definir certinho, né, a localização que a gente quer o efeito, no caso, né. Okay. Então, olha só. Sem a neblina e com a neblina. Então, é uma coisa
uma maneira rápida de vocês criarem isso com os IDEF, né? Então, só recapitulando, vocês jogam, abrem, né, os dois arquivos, inverte os IDEF, aí pode trabalhar o contraste dele, né, alguma coisa do tipo, máscara depois, para ir tirando o efeito de onde não quiser, e aí vai, né, definindo certinho as áreas, e utilizar ele como screen. Aí já fica, né, bem mais reforçado, né, no caso, se vocês quiserem criar o lance da neblina. Esses efeitos, né, atmosféricos e tal. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a parte dos passes do V-Ray e como trabalhar com cada um deles. Depois a gente vai ver, depois que eu passar os plugins, uma parte mais prática mesmo para a criação da pós utilizando tudo, né? Então aí a gente vai ver a junção dos ajustes, dos passes e dos plugins para a gente conseguir ter o efeito final na pós-produção, tá joia? Espero que tenha dado para entender a função dos passes, né? Principalmente dos que realmente vocês vão utilizar. É legal vocês pegarem um arquivo agora, renderizar todos os passes, né? E trabalhar em cada um deles para ver realmente o que cada um faz e tentar já fazer uma pós utilizando ajustes e passes, né? Fazer alguma coisa do tipo. Pode fazer alguma coisa do tipo e me mandar, né? Aí me manda o arquivo, pode me mandar em JPEG mesmo, que é menor, tá? Faz a pós tudo no TIFF e salva como JPEG para ficar menor o tamanho do arquivo para me enviar. E aí me manda o arquivo original, né? O jeito que saiu do render e o arquivo com a pós. Né? Já tem bastante conteúdo aí para vocês trabalharem a pós. Já daria até para finalizar uma pós sem problema algum, né? Os plugins vão só adicionar mais algumas coisas de uma maneira parecida com o que a gente faz no Photoshop, mas às vezes com mais controle. Tá joia? Então, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.